Bem, gente, possamos aqui atar as mentes e os corações para que nesse instante deixa eu abrir o espaço de uma célula, nós possamos agradecer ao Divino Amigo pela oportunidade concedida a cada um de nós, encarnados e desencarnados. Abençoa, Senhor, e permite a presença da equipe espiritual amiga da noite de hoje a nos envolver a todos nos dois planos da vida, que possa envolver e inspirar o nosso irmão Marcelo Martins, que estará utilizando a palavra na noite de hoje, para que a sua mensagem encontre a receptividade nas mentes e nos corações também dos dois planos da vida. Rogamos a fluidificação da água para que sirva de medicação para o espírito e o corpo de todos que dela venham usufruir. E na certeza deste amável e fraternal encontro, nesta noite lhe agradecemos humildemente, dizendo: Senhor, seja conosco, hoje, agora e sempre. Muita paz, que o Senhor nos abençoe a todos. Ali, passa a luz aí. Isso. E a luz se fez. Gente, boa noite. Boa noite. Que a suave paz do Divino Amigo esteja a nos envolver a todos. Sejamos todos bem-vindos à nossa primeira doutrinária do ano de 2025. Que Jesus e os bons espíritos nos abençoe hoje, dia 15 de janeiro, dia do padroeiro da cidade, seu Marcelo Martins, viu? O senhor fala direito, viu? Santo Amaro está lhe escutando. Né? Então vamos agradecer, né? Agradecer também ao amigo Marcelo, que aceitou o convite, que seria nosso irmão Luciano Crispim. Fizemos essa troca aqui, ele foi para o dia 29. Como trabalhador, né? Aliás, estamos indo da batalha de ontem, né? À noite, né? Apesar de muita chuva, muita coisa, ontem nós já estávamos também em atividade em Feira de Santana. Que o ano de 2025 seja exitoso, não dizendo que 24 não foi. Todos os nossos eventos tiveram ampla repercussão e positividade. Agradecer aos Espíritos pela nossa aquisição do ano de 2024 e que 2025 a gente possa concretizar, avançar mais um pouco nas nossas realizações. Então, temos sim o que agradecer. E esse ano, segundo os próprios Espíritos, muito trabalho pela frente, mas também coisas boas ocorrerão. Porque se eu for chamar alguém aqui, vai dizer que está sem os óculos, né? Vou pedir essa menina bonita aqui para fazer um breve trecho do Evangelho. Em seguida, passo a palavra ao nosso irmão Marcelo, com o tema da noite de hoje: Jesus e a humanidade. Meu irmão, que Jesus abençoe, viu? Boa noite, gente. Boa noite. A paz do Espírito de Cristo esteja conosco. Vamos
Capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Piedade filial. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? O parentesco corporal e o parentesco espiritual. Instrução dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Vós sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falsos testemunhos, não fareis mal a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor, o vosso Deus, vos dará. Piedade filial. O mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe, é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar pai e mãe. Mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que, ao amor, é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de um modo mais rigoroso ainda, tudo o que a caridade manda para com o próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe, e que têm tanto mais mérito quanto o seu devotamento é menos obrigatório. Deus pune sempre, de maneira rigorosa, toda violação a esse mandamento. Honrar seu pai e a sua mãe não é somente respeitá-los, é assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como fizeram por nós em nossa infância. É, sobretudo, para com os pais sem recursos que se mostra a verdadeira piedade filial. Satisfazem esse mandamento aqueles que creem fazer um grande esforço, dando-lhes apenas o necessário para não morrerem de fome, quando eles mesmos não se privam de nada, em os relegando aos mais íntimos aposentos da casa, para não os deixar na rua, enquanto se reservam o que há de melhor, de mais confortável. Que assim seja. Passando a palavra para a Marcela. Uma boa palestra. Bem, meus amigos, há 2000 anos, a humanidade não era ignorante, ao contrário do que a gente imagina hoje. A maior parte dos conceitos religiosos, dos conceitos morais e civilizatórios que existem hoje, já existiam há 2000 anos. Há 2000 anos, a civilização egípcia já tinha construído as suas pirâmides 1000 anos antes, aplicando técnicas de engenharia que até hoje nos são desconhecidas. E não só isso, o Egito sabia medicina, mas sobretudo tinha profundos conhecimentos espirituais, nos falando sobre o corpo espiritual, sobre o magnetismo, sobre a mediunidade, ensinando nas suas escolas de mistérios. Mas a sabedoria não estava restrita ao Egito. Há 500 anos antes de Cristo, Confúcio pregou a sua doutrina moral na China. O código do homem de bem, exarado no Evangelho segundo o Espiritismo, já existe há 2500 anos, através do confucionismo e do taoísmo. Nesse mesmo século, Buda, Siddhartha Gautama, surgia na Índia. O príncipe Siddhartha, que se tornou para o povo hindu o iluminado, ele falou do ciclo das reencarnações, da necessidade do homem superar as suas paixões materiais para enxergar a verdade. Falou das 8 grandes virtudes, da compaixão, da caridade e do amor.
seguindo a tradição que Krishna já trazia. No Ocidente, há 400 anos antes de Cristo, se fundou a filosofia como nós conhecemos hoje, através de Sócrates, que resumiu as conclusões filosóficas dos pré-socráticos sobre o logos, sobre a ordem universal, em que os gregos já tinham chegado à conclusão de que, depois de um século de debates, tinham chegado à conclusão que tem que existir um pensamento universal através de tudo, e Sócrates foi mais longe. Diz que nós somos um espírito imortal, que reencarna, que nós temos espíritos comunicantes. Ele tinha o seu espírito conselheiro. O seu discípulo disse, Platão, que no famoso mito da caverna, que o mundo material é apenas uma sombra da realidade, e que a verdade é o mundo das ideias. Platão disse isso há 400 anos antes de Cristo. E naquela região, na Judéia, já existia a Cabalá judaica. Os mestres judeus, os fariseus, os saduceus, eles estavam em contato com o mundo inteiro, através das grandes ordens místicas, onde eles já teorizavam sobre os diversos estados do espírito na erraticidade. Porque o que um espírita chama de umbral e colônias espirituais já era conhecido pela Cabalá antes de Cristo, assim como a reencarnação, assim como os processos mágicos que Moisés usou, que na verdade foram tidos como castigo divino, mas era a mediunidade e a feitiçaria de Moisés, os conhecimentos ocultos de Moisés atuando. Não, meus irmãos, o mundo que Jesus nasceu não era ignorante. De 2000 anos para cá, nós ganhamos em tecnologia, em domínio da matéria, mas no campo do espírito já era tudo conhecido. Então, Jesus não disse nenhuma novidade. Até mesmo o mandamento maior de Jesus, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, é uma citação do Antigo Testamento. Ele pegou o trecho dos 10 mandamentos, amará a Deus sobre todas as coisas, pegou outro trecho da Bíblia que fala que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos e juntou. Essa frase não é, esse conceito não é uma criação de Jesus. Então a primeira constatação que nós fazemos é que ele não veio para a terra por causa do seu ensinamento. Ele não veio trazer novidades. Inclusive tem muita gente que vê no ensinamento do Sermão da Montanha de Jesus uma semelhança com os ensinamentos de Krishna, porque todos, e isso não é plágio como algumas pessoas acreditam, ou outros apressados que acham que a doutrina cristã é uma cópia. A semelhança é tão grande que tem gente que acha que toda a doutrina cristã é uma cópia do que já existia. Não. O que acontece é que todos os homens que veem a verdade pregam as mesmas coisas. Todos aqueles que alcançam o conhecimento e a sabedoria pregam as mesmas coisas, e essa sabedoria já existia. Então, a missão do Cristo não foi informacional. Ele não precisava vir aqui para pregar a sua doutrina.
Porque a doutrina do Cristo já estava na terra. Já tinha sido pregada por vários missionários em diversos pontos. Outra teoria, que seria a teoria mais aceita, pelo menos pelos cristãos, é que Jesus foi o Filho de Deus que veio para sofrer por nós. Jesus também não veio na terra para sofrer, porque sofrimento é o que mais existe na terra desde sempre. As pessoas andam com a cruz no pescoço porque Jesus foi crucificado. Algumas décadas antes de Cristo aconteceu a Revolução de Esparta, o escravo romano que se revoltou contra o Império. Depois de muitas guerras, muitos generais finalmente deram cabo de Esparta. Crucificaram, acho que foi 50 mil escravos. A Via Ápia ficou 200 quilômetros preenchida de cruzes. Eu não lembro o número certo, se foi 30 mil ou 50 mil. Foi muita gente crucificada. Se crucificava centenas de pessoas todos os anos. O que mais existia na terra, na época que Jesus nasceu, era sofrimento. Era gente matando, era gente morrendo, era gente sendo injustiçada, era gente sendo crucificada, gente sendo torturada, gente sendo escravizada. Não tinha presídio. Quem roubava alguma coisa, bem ou mal julgados, sem advogado, ia para as galeras, ia para o porão de um navio remar até morrer, o que acontecia em 2 ou 3 anos. Então Jesus também não veio para a terra para sofrer. Ele nem foi, nem de longe, o homem mais sofredor da terra. Porque crucificação era coisa comum, era coisa normal. Tanto é que tinham 2 crucificados do lado dele. Tinham 2 ladrões com as cruzes do lado do Cristo. Ah, mas foi o sacrifício do Filho de Deus. Se Jesus é o único Filho de Deus, eu sou filho de quem? Essa criação teológica absurda, que não era consenso na cristandade até o segundo concílio ecumênico de Nicéia, em 425, quando mataram o que era tido como arianismo. O bispo Ário ensinava que Jesus e Deus não eram a mesma pessoa. Mas a tese de Jesus ser Deus e essa construção teológica, filosófica enorme em torno das 3 pessoas da Trindade, da substância divina, da transubstanciação, nada disso ensinado por Jesus, uma construção teológica que durou 400 anos para ser construída, em que se uniu os evangelhos com filosofia grega e esoterismo oriental, não faz sentido nenhum. Tanto é que muitas pessoas dentro da igreja dizem: creio porque é absurdo. Que sentido faz Deus ter criado tudo e ter tido um filho com uma virgem? Assim como os deuses gregos faziam, como Zeus, como Cronos. Como pode ser Jesus o único filho de Deus e o resto é o quê? E isso tem uma implicação moral muito pesada sobre a cristandade, porque Deus não se segue, Deus se adora. Quando fizeram de Jesus Deus, ele deixou de ser seguido e passou a ser adorado.
Como é que eu vou seguir os ensinamentos de um ser que não tem a mesma essência que eu? Se Jesus é Deus, se Ele é único, como é que Ele pode me mandar perdoar? Eu posso ler para você e dizer, para você é fácil, você é Deus. Não dizem que Deus pode tudo? Ó Jesus, é o seguinte, você tem um pistolão. Você é o único filho de Deus, aplaca as tempestades, cura o povo, anda sobre as águas, multiplica pão, faz e acontece, está lá com o Altíssimo, tem uma legião de anjos para te servir, e tu está me dizendo para eu perdoar? Eu tenho um boleto para pagar, Jesus. Você não tem boleto para pagar, você é o dono da terra. Como pode um ser divino dar instruções para seres humanos? Como é que ele pode impor uma regra em que ele não precisa seguir? Porque ele pode quebrar as regras, fazer milagres a qualquer momento. E pela sua natureza superior. Pela sua natureza divina. Como poderia o homem seguir o caminho do Cristo se o homem não é o Cristo? Como é que nós podemos nos igualar a Deus? Então, é uma construção teológica absurda que foi um golpe de morte no cristianismo. É só botar os dois neurônios para pensar, o tico e teco, do lado esquerdo e do direito, que vocês vão ver que essa história do Deus que manda o filho dele para larga o universo todo, manda o filho dele, que é ele mesmo, para morrer, para o sangue dele lavar os pecados do mundo, é um conto de fadas dos mais mal contados. Se você não recebesse essa educação na infância, sua educação religiosa, eu não vou nem prolongar argumentando sobre isso, mas eu vou dizer o que é lógico. Se Jesus não veio à Terra para ensinar o que a humanidade já sabia, o livro dos Espíritos nos explica isso. A lei de Deus está escrita na consciência. Todo mundo, quando pergunta a sua consciência, sabe o que é certo e o que é errado. Se Jesus não veio na Terra para sofrer o que a humanidade já sofreu, se ele não veio na Terra para lavar os pecados com o sangue dele, para que é que ele veio à Terra? Jesus veio à Terra para dar o exemplo e a sustentação emocional da humanidade. É isso que as mães fazem com os filhos. Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo que o Espiritismo é a chave para o entendimento da Bíblia. Então vamos usar a chave. Quem é Jesus? Jesus é a mãe da humanidade. É o Espírito que Deus designou há 4,5 bilhões de anos para presidir a formação do planeta. Sob a orientação de Jesus, milhares de espíritos puros, divididos em diversos ministérios, coordenando os espíritos superiores até os espíritos mais primitivos, que são os elementais, refrigeraram a terra, formando os continentes. Depois formaram os oceanos, decantando água sobre a terra. Projetaram um laboratório primordial
das tempestades dos oceanos cheios de aminoácidos, formaram seres unicelulares. Depois as bactérias, os peixes, os répteis, as plantas, as aves, os mamíferos, os primatas, e por fim, de 2 milhões de anos para cá, esses espíritos, sob a coordenação de Jesus, engendraram a humanidade. E surgiu o ser humano, primeiro nas suas formas mais animalescas, com o Australopithecus, que era praticamente um macaco. Depois a ciência vai mapeando o Pithecanthropus erectus, o homem de Neandertal, e por fim o Homo sapiens sapiens, que aprendeu a ler e escrever de 10 mil anos para cá, e que há 2 mil anos, quando Jesus nasceu, já tinha escrito todas as grandes religiões da Terra, sobre a coordenação, a orientação de Jesus. Jesus pariu a Terra, porque Ele é um instrumento de Deus. Assim como as mães parem as suas crianças, mas elas não são a origem da vida, Jesus pariu a terra na sua mente, no seu ventre. Até hoje nós estamos envolvidos na psicosfera de Jesus, mas Ele não é a origem da vida. É Ele que fala, é Ele que se define. Nós não vemos nenhum trecho do Evangelho Jesus se definindo como Criador. Na minha Bíblia não tem Jesus dizendo: eu criei o céu e a terra. Você não vai ver isso. O que vocês vão ver na Bíblia é: eu e o Pai somos um só. O que algumas pessoas tomaram, algumas não, a cristandade inteira, né? Tomou como ponto de inferência para dizer que Ele é o Pai. Mas veja bem, se Jesus fosse Deus, Ele não diria eu e o Pai. Mas tem outros trechos que Ele é mais explícito sobre isso. Quando chega um discípulo e diz: bom mestre, e Ele mesmo disse: eu não sou bom, bom só o Pai que faz os céus. Agora mestre eu sou. E aí vem o que ele não está, ele não disse, ele não verbalizou, porque a humanidade da época não poderia compreender. Mestre eu sou, e agora que eu mandei um monte de gente para ensinar minha doutrina, e que vocês já estão grandinhos, estão sabidos, estão inteligentes, já cresceram um pouquinho e estão fazendo um monte de bobagem, eu vim pessoalmente para mostrar como se faz. Vocês não estão entendendo ou estão se fazendo desentendidos. Já mandei muitos missionários pregarem para vocês. Já mandei dezenas de espíritos nobres dizerem para vocês o óbvio, que vocês são irmãos, que toda a criação é fruto do mesmo Deus e que vocês têm deveres de fraternidade uns com os outros. E vocês estão se entregando às suas paixões animalescas e lutando um com os outros e se trucidando mutuamente. Mas Jesus sabia que isso ia acontecer. Por isso Ele mandou Isaías, 400 anos antes, pregar que o Messias viria. Ele sabia, como uma boa mãe que Ele é, Ele sabia que Ele tem que carregar o bebê no colo.
E Jesus veio para a terra para botar a humanidade no colo. Ele sabia, ele sabe, ele executa isso, que ensinar não é o bastante, explicar não é o suficiente, deixar a lei de causa e efeito atuar não é o suficiente. Ele tem que levantar, ele tem que pegar pela mão, ele tem que erguer os seus filhos, ele tem que carregar nas costas da humanidade, como sempre carregou. Então ele veio para a terra para botar a nossa cruz sobre as costas dele. Não a cruz do madeiro em que o corpo dele foi crucificado. Essa cruz é quase nada. Um preguinho na mão, uma coroazinha de espinhos, isso não é nada. Sobretudo para um espírito que é formador de planetas. Pesado mesmo são os pecados humanos. É a raiva, o ódio, a ignorância, a dor, o desespero de milhões de almas que choram pelos seus males auto-infligidos todos os dias. É essa a cruz que Jesus carrega no ombro o tempo inteiro até hoje. E foi para isso que ele veio à terra, para mostrar como faz, para caminhar com a gente e para carregar as nossas misérias junto com ele. Foi para isso que ele viveu como o mais simples dos seres humanos, aquele que sofre tudo que uma pessoa sofre. Nós sofremos por nossa culpa. Jesus passou só para mostrar como faz, porque dizem que o exemplo não é a melhor forma de educação. O exemplo é a única forma de educação. Então, nasceu mal nascido. Muita gente reclama: ah, mas eu não tive berço de ouro como você. Jesus não teve berço. Ele nasceu no curral. Não teve caminha para Jesus. Não teve maternidade. Ah, mas o governo não me beneficiou quando eu nasci. O governo matou dezenas de crianças para ver se Jesus matava no meio. Você reclama do seu governo? Seu governo não mandou sacrificar uma cidade inteira para ver se você morria junto. Na dúvida, então, se você está reclamando do SUS, o negócio para Jesus era mais pesado. E aí ele se refugiou. O pai e a mãe saíram fugidos, como muitos hoje fogem dos seus países por causa de guerras. Jesus foi um refugiado. Depois, quando o governo mudou, ele voltou. Quando ele voltou, ele passou dos 12 a 30 anos trabalhando como carpinteiro. Jesus, operário. No trabalho braçal, no trabalho rude. Muitas pessoas têm muitas teorias sobre o que Jesus estaria fazendo dos 12 aos 30 anos. Eu não posso afirmar com certeza, mas eu sou daqueles que acreditam que ele estava simplesmente trabalhando com o pai dele. É ofensivo, né? Ele estava fazendo cama, fazendo armário, pregando prego, cortando madeira, pegando pesado. Quando ele completou 30 anos, que era a idade que ele podia pregar, ele saiu fazendo o que todo ser humano deveria fazer. Porque não é o Filho de Deus, não é Deus, é um ser humano.
É um ser humano que é a encarnação de um espírito muito mais experiente que a gente. Então está escrito no Evangelho: faça como eu faço. Mas você está chegando a essa conclusão? Foi ele que disse: eu vou recebê-lo no reino dos céus. Porque eu tive doente, vocês foram visitar. Eu tive sede, me deram água. Eu tive comida, vocês me deram. Eu tive fome, vocês me alimentaram. Mestre, quando foi que nós lhe fizemos isso? A cada vez que fizeste um desses pequeninos, não era a mim que fazia isso. O homem ensinou. Ele ensinou e durante 3 anos ele deu comida a quem tinha fome, ele consolou quem estava chorando, ele curou os doentes, ele perdoou os inimigos e foi incompreendido pelos parentes, que os irmãos dele não acreditavam nele, abandonado pelos amigos, traído pelo povo e julgado por um corrupto. Para quem sabe a história de Pôncio Pilatos tinha sido expulso de Roma porque nem o imperador aguentava ele. Aí jogou lá na Judéia, de tão corrupto que ele era, e foi julgar Jesus. E a gente fica assim, ofendido por ser governado por políticos corruptos. Adivinha quem também era governado por políticos corruptos? Para quê? Para que ele passou para tudo isso? Para servir de sustentáculo moral para todos os homens da terra. Porque o governador do planeta, o espírito puro que governa nossos destinos, o engenheiro sideral de uma inteligência, de uma grandeza que a gente não tem condições psíquicas nem inteligência de compreender. No momento em que um homem sofre uma injustiça e for preso injustamente, ele pode lembrar de Jesus e dizer: olha, Jesus também foi preso. No momento que o homem passa fome, ele pode lembrar de Jesus: olha, Jesus podia tudo, mas ele também passou fome no deserto. No momento que o povo fala mal de você, é ingrato contigo, nossa, que ingratidão estou passando, que dor. Não, mas ninguém sofreu mais ingratidão do que Jesus. Na hora que você for abandonado pelos amigos, na hora que o bicho pega e os amigos saem correndo, rapaz, Jesus andou com 12 apóstolos, fez tudo por ele, e na hora correu todo mundo. Jesus é o sustentáculo moral da humanidade. É o sustentáculo emocional da humanidade. Jesus é o coração da terra. Todo homem, em toda situação, não existe nada que você passe que Jesus não passou pior. De dor física, então, porque a coluna está doendo. Nada, sua coluna doendo. Imagina quanta coluna ia doer na cruz, né? A coluna ia doer um bocado na cruz. Porque eu estou com dor de cabeça. Porque o fígado isso, o fígado aquilo. Porque me bateram. Ele foi açoitado. Me humilharam. Porque eu sou um cara importante. Porque quem eles pensam que estão falando para falar comigo desse jeito? Botaram uma cruz de espinho e um cetro de cana na mão de quem podia tudo, né? E você está reclamando porque fulano está te humilhando, porque eu estou me sentindo humilhado, porque ele passou por mim e nem falou comigo. Doído, desesperado, desconsiderado. Um homem que tinha o poder de aplacar as tempestades, porque afinal de contas é ele que manda na terra. O homem que fazia chover, literalmente. Botaram uma coroa de espinhos, uma cana
e fizeram oração com ele. Abandonado, humilhado, traído, torturado. O que nós passamos que Jesus... Se faça essa pergunta. O que eu sofri na vida que Jesus não sofreu pior? Pelo que foi que eu passei, que o mestre não passou várias vezes pior? Isso na visão material, acrescido pelo fato de que ele sentia as vibrações, os pensamentos de todo mundo e estava sustentando tudo ao redor com a força psíquica dele. Então, quando ele estava lá com a cana na mão, ele já estava morrendo de dor pelo soldado. Esse vai dar um trabalho. Quando ele pensar na besteira que ele fez, eu vou ter que trabalhar com esse umas 10 encarnações para ele poder se recuperar. Aí lá vai Jesus e Pôncio Pilatos. Coitadinho de Pilatos. Lá vai, eu vou ter que, não sei, vai dar um trabalho danado esse garoto. Por isso que quando ele está lá na cruz, Jesus disse: Pai, perdoa porque não sabe o que abandonar. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Eu estou dizendo que Jesus é a mãe da humanidade. Imagine se seu filho te maltratasse e você tivesse certeza que ele ia sofrer muito e você estava oferecendo para o seu filho o reino dos céus, o caminho da salvação, e o mal criado do menino vai fazer um monte de bobagem e você vai ter que ir lá no fundo do umbral buscar ele, depois que ele passar séculos sofrendo. Dizem alguns relatos do plano espiritual que quando Jesus saiu da cruz, os assistentes já estavam esperando. Mestre, qual é a sua primeira ordem? Antes de tudo, eu vou buscar Judas, que acabou de se matar e está sofrendo nas trevas. Depois eu tomo as outras providências. E dizem outros relatos espirituais, me perguntaram pelo Natal. Eu não lembro a fonte, mas eu vou citar. Diz que todo Natal, Jesus desce as mais profundas trevas da terra e vai resgatar as almas. Isso para não falar da presença constante dele. Então, por que Jesus veio à terra? Para divinizar a humanidade. A humanidade incorretamente humanizou o que é divino, trazendo a nossa inferioridade moral. Colocou Jesus num trono de ouro, botou uma coroa, fica fazendo oferendas para ele, fica dando dinheiro para ele, mas na verdade Jesus veio para divinizar o homem, para tirá-lo da sua animalidade e levá-lo para a angelitude e dizer: não tenha medo, porque eu vou com você. Eu vou percorrer o caminho todo do seu lado. Na verdade, quando ele veio, ele disse: eu estou aqui do seu lado. Eu que sou um gênio celeste, que tenho meu pensamento uno com Deus, estou aqui nesse corpo de macaco do seu lado, para caminhar junto com a humanidade. E desde o dia em que Jesus veio para a terra para caminhar junto com a humanidade, nenhuma alma chorou sem consolo. Porque mesmo aqueles que não reconhecem na sua ignorância o Cristo, estão sob sua proteção constante. Ele ensinou: o sol nasce para os justos e para os injustos. Se nós não estivéssemos debaixo da psicosfera de Jesus, a gente já tinha acabado com a terra. Nós devemos o nosso equilíbrio psíquico e social à proteção de Jesus. Não tenho dúvidas disso.
quem acha que mantém sua família, o seu trabalho, porque é um homem de bem equilibrado, meu irmão, se tirar a equipe espiritual que está por trás de você, seu espírito protetor, os espíritos que planejaram a sua encarnação, os espíritos que ordenam a sociedade e a energia de Jesus que está sobre você 24 horas por dia, não sobrava um. A nossa sanidade mental é algo muito frágil. E mesmo com essa proteção toda, a gente ainda dá muito trabalho. É por isso que o espírita não teme nem a morte, nem o fim do mundo, nem as alterações políticas, nenhuma mensagem de terror. Porque o mundo vai acabar. Porque o homicídio vai acontecer isso. Porque vai acabar tudo. Porque o mundo está acabado. Porque o cristão não teme nada, sobretudo o espírita, com o conhecimento que ele tem, porque o mundo tem gerência, e o gerente do mundo é Jesus. E Jesus não nos abandona, nunca nos deixou sozinho e nunca nos abandonará. E as tragédias que estão sendo anunciadas não vão acontecer, porque o meu mestre não vai deixar. Jesus disse que nós devemos nos dirigir a Deus como uma criança. Bem-aventurados aqueles que são como as crianças, porque eles entrarão no reino dos céus. Está na hora de nós entendermos a paternidade, a maternidade de Jesus, entendermos que nós somos as crianças dele. Ninguém dá um passo sem a proteção do Cristo. Você respira pelo ar que ele está te dando, porque foi ele que criou a terra, botou a lua no lugar, a camada de ozônio, para purificar os raios ultravioletas do céu, botou a terra como terceiro planeta do sistema solar para não receber muito meteoro. Quem recebe a maior parte dos meteoros, dos cometas, é Júpiter. Organizou tudo certinho para que você pudesse respirar sobre a terra. Mantém um monte de coisa funcionando. Nós só estamos na terra pela misericórdia do Cristo. Para quê? Para que nós um dia possamos seguir o seu exemplo. E continua mandando os seus missionários para lembrar a sua mensagem. E o que foi que Jesus ensinou sobre a humanidade? Ele disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Muitos teólogos disseram que o homem é um ser mau, degradado e pecador. Quando eu disse que Jesus veio divinizar o homem, foi que ele veio mostrar que o homem é a luz do mundo. A humanidade não vai perecer. Nós não vamos fracassar. Jesus não trabalhou bilhões de anos na humanidade para o fracasso, para o mal, para a dor, para a ignorância. Jesus não criou ninguém para ficar no umbral, nem para ser um criminoso. Nós somos a luz do mundo, e Jesus não é amador. A humanidade vai vencer, porque o nosso mestre é poderoso, sábio, amoroso e está sob as ordens do Deus que é infinito em todas as suas grandezas. Não existe a menor possibilidade de algum ser humano dar errado, porque o ser humano é a luz do mundo e o engenheiro é Jesus. É essa a relação de Jesus com a humanidade.
Ele é o Pai zeloso, mestre, educador, executor da ordem divina, e nós somos os herdeiros. E como nós somos imortais e o nosso Pai é perfeito, nós todos vamos alcançar a angelitude e faremos como Ele prometeu, ainda mais e melhor do que Ele fez. Esse é o projeto divino, é isso que vai acontecer, é isso que Ele nos prometeu. E em qualquer situação nós nos sentimos completamente pacificados e seguros, porque nós todos estamos sob a proteção do Divino Mestre. Bem, gente, ficou alguma dúvida? Ainda temos. Eu queria fazer umas 3 perguntinhas. Bom, eu vou fechar o seguinte: 30 vezes no Evangelho de Mateus, 26 no Evangelho de Marcos, 14 no Evangelho de Lucas e 10 no Evangelho de João. Eu sou o Filho. 80 vezes está lá no Evangelho. Quem estudar minuciosamente vai encontrar no próprio Evangelho, o que coloca por terra toda essa teologia, né, de Jesus, o Deus, não, ele sempre se colocou como o Filho. Vamos lá estudar e nós vamos encontrar. Segundo, aquele que tiver fé e acreditar em mim farão as obras que eu faço e obras maiores que estas, mais se quiseres. Você quer, Marcelo? Quer pegar a sua coroa de espinho, seu cetro de cana, ser caluniado, xingado, duvidado, crucificado aí, né? Esquecido, julgado, humilhado, e você sair berrando que o mundo está contra você? Então, é isso aí. Então, quando a gente vivencia isso, né, e o homem terá por inimigo de sua própria casa. Pronto. Você tem dentro da sua casa família, aí você tem dentro da sua casa, por exemplo, da casa espírita, da igreja, tá? A sua própria casa. Então você vai ter sempre os seus opositores, aqueles difamadores, aqueles que criam as dificuldades, para ver se você realmente já assumiu o espírito crístico. Debandado e abandonado por todos. Pilatos se suicidou, aí no cenário que era, né? Foi encontrado lá naquela cratera. Então, Judas se redimiu, né, do seu processo, tem uma reencarnação dolorosa ali com Joana d'Arc, que depois vai ser traída, né? Olha, fantástico, né? Ela luta desde cedo com sua mediunidade, resgata o rei frouxo, covarde, vagabundo, devolve a ele o trono, ele trai ela e manda. Olha a lei de causa e efeito. Mas aí ele se quita. E hoje esse espírito extraordinário que está aí trabalhando, fazendo tudo isso. Então, infelizmente, o psiquismo humano, né, ainda precisa melhorar muita coisa para entender o psiquismo de Jesus. Eu não vim destruir a lei já estava estabelecida, senão dar cumprimento a ela. E como é que você dá cumprimento à lei? Exercitando o exemplo, a atitude, dizendo, é assim que faz, essa é a lei. Então a doutrina espírita vem resgatar todo esse processo. Jesus tem uma missão, elevar a Terra à categoria de mundo regenerado. À medida que o mundo evolui, espíritos como ele, espíritos crísticos, também evoluem. Acima de Jesus tem entidades maiores.
Jesus é o governador espiritual da terra, não é o governador do universo. Acima de Jesus tem espíritos, tem ordem maiores que cumprem a vontade de Deus para o equilíbrio do cosmos, do universo. Um dia, cada um aqui, né, quando ele disse que nós somos deuses, nós somos luz, vós sois deuses, vós sois luz, que brilhe a vossa luz. Um dia, Deus sabe quando, qualquer um aqui pode chegar ao estado crístico, e ser governador, destinado para ser governador desse ou daquele planeta, dessa ou daquela constelação. Mas isso é como ele disse, se você quiser. Dá todo o testemunho que ele deu. Não precisava, mas ele tinha que fazer. Abençoada doutrina espírita que vem